São vários os estudos nacionais e internacionais que identificam fatores que influenciam a aprendizagem dos alunos. A formação dos pais, o nível de rendimento familiar, o sexo dos alunos ou a própria composição das turmas e o contexto e organização escolar, todos têm influência nas aprendizagens e no desempenho dos alunos. Mas, num sistema educativo que envolve todos estes fatores, nunca em Portugal se avaliou a influência nas aprendizagens de um dos seus principais agentes, o professor. Terá a qualidade de um professor influência, a par de todos os outros fatores, na aprendizagem? Pode o próprio professor trazer um valor acrescentado ao processo de ensino-aprendizagem? Qual o impacto do professor nas aprendizagens do aluno? Pela primeira vez, foi possível desenvolver um estudo sobre o impacto do professor nas aprendizagens do aluno para Portugal. Com mais de 1.700.000 observações de alunos no Sistema Público de Ensino em Portugal Continental, que envolveram mais de 42.000 professores, foi possível determinar para o nosso país o valor acrescentado do professor nas aprendizagens dos alunos do segundo e terceiro ciclos e do ensino secundário às disciplinas de matemática e do português. O valor acrescentado do professor corresponde à aprendizagem média dos alunos por ele ensinados, medida entre a realização de provas universais e comparáveis. Mediu-se o desempenho dos alunos antes de serem expostos a um determinado professor. Repetiu-se esta avaliação após um determinado período de exposição, avaliando-se assim a sua evolução. Os resultados do valor acrescentado do professor podem ser expressos através de uma pontuação percentual que indica o posicionamento de um professor em relação a outros. Se dividirmos a amostra de professores, por ordem crescente dos dados, em 100 partes, cada uma com uma percentagem de dados aproximadamente igual, obtemos o percentil. Assim, um professor no percentil 75 teria acrescentado mais valor aos seus alunos do que o valor acrescentado por 75% dos outros professores. A análise realizada ao ensino do português e da matemática nos segundo e terceiro ciclos e ensino secundário veio demonstrar que se todos os professores no percentil 10 passassem a ter um efeito na aprendizagem dos seus alunos semelhante ao dos professores do percentil 90, verificar-se-ia uma redução significativa na percentagem de alunos com nota negativa e um aumento de percentagem de notas máximas à disciplina. No segundo ciclo, seria possível reduzir o número de alunos com avaliação negativa de 31% para 6% a português e de 50% para 19% a matemática. Já no terceiro ciclo, a redução do número de alunos com nota negativa seria de 48% para 10% a português e de 63% para 22% a matemática. A mesma tendência verificar-se-ia com alunos do ensino secundário, onde a quebra iria dos 63% para 18% a português e dos 70% para 23% a matemática. Existe, portanto, um potencial de melhoria das aprendizagens em função do professor. E ao nível do sistema de ensino, um potencial de evolução se mais professores tiverem um efeito semelhante ao dos professores do percentil 90. O estudo do EduLog demonstra ainda que o contributo do professor tem um maior impacto na obtenção de uma nota positiva pelos alunos no final de cada ciclo. Ou seja, a probabilidade de um aluno obter uma nota positiva aumenta 5 pontos percentuais caso o professor de valor acrescentado mais baixo seja substituído no 5º ano, mas poderá chegar a mais 10 pontos percentuais caso essa substituição ocorra no 6º ano. Este aumento foi verificado para todos os ciclos, em particular se o professor for substituído no último ano do ciclo. Um bom professor faz, portanto, a diferença nas aprendizagens. Analisou-se também o impacto por região se todos os professores que estão no percentil 10 passassem a ter um efeito na aprendizagem dos seus alunos semelhante ao dos professores do percentil 90. Calculou-se então a probabilidade de alunos com negativa passarem a ter nota positiva à disciplina. Os resultados permitem identificar as regiões do país onde os ganhos com esta alteração no VAP seriam mais significativos.
Quanto mais alto o incremento, em pontos percentuais, na probabilidade de um aluno passar a ter uma nota positiva na prova de final de ciclo, maior é o potencial de melhoria. No segundo ciclo, a português, a Beira Baixa teria um incremento de probabilidade de 41 pontos percentuais, enquanto a matemática seria o Alto Tâmega que mais beneficiaria, com 45 pontos percentuais. No terceiro ciclo, o Alentejo Litoral teria um potencial de melhoria de 69 pontos percentuais a português e a matemática, a região da Lesíria do Tejo, seria aquela que mais beneficiaria, com 68 pontos percentuais. Mas os valores mais altos de probabilidade de alunos com negativa passarem a ter nota positiva à disciplina registram-se no ensino secundário. A português, o Alto Tâmega, registaria 74 pontos percentuais. No caso da disciplina de matemática, seria na Lesíria do Tejo que haveria mais impacto, com 81 pontos percentuais. Perante a realidade dos números, fará sentido que a manutenção de um mesmo professor ao longo de um ciclo seja por si só um critério na atribuição de professores às turmas? Deverá a distribuição do serviço docente ignorar as características dos professores e ser feita apenas em função da antiguidade na carreira ou da experiência adquirida? Qual o impacto que uma avaliação desta natureza pode ter no sistema de recrutamento de professores e na progressão na carreira? E até que ponto o atual sistema de recrutamento e colocação de professores está a provocar desiguais oportunidades de aprendizagem entre os alunos residentes em territórios periféricos ou em territórios socialmente segregados? Sendo o professor um agente educativo, qual o impacto do professor nas aprendizagens do aluno?